Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje, falando das histórias da Bíblia Sagrada e no momento falando do Novo Testamento de Jesus Cristo. Histórias maravilhosas, coisas boas de se ouvir e de colocar em prática todos os dias para os nossos dias a dias. Sabemos que vivemos uns tempos difíceis. As pessoas estão prepotentes, arrogantes e vaidosas. Portanto, precisamos aprender uma ótima maneira de convivê-los com elas para que haja entendimento entre ambas as partes. E a palavra de Deus resgata o homem aonde quer que ele esteja e vivendo a vida que estiver. Aonde a palavra de Deus chega, aonde Jesus Cristo chega, alguma coisa acontece e é coisa boa para você e para mim, meu amigo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo? Vamos falar agora de Jesus Cristo e do seu ministério. Durante o ministério de Jesus Cristo na terra, em um certo período, o Mestre Jesus escolheu 12 homens, 12 discípulos para andar com ele e propagar as boas novas de Jesus Cristo. Uma multidão sempre os acompanhava, entre eles pescadores, prostitutas e pessoas rejeitadas pela sociedade. Mas um deles chama a atenção do Senhor, um homem rico e coletor de impostos, que defraudava os mais pobres, colocando juros pesados e impostos sobre eles. Mateus, de uma vida de luxo e dinheiro, a um pobre andarino, pregador do Evangelho. Eu gostaria que você viesse comigo nessa história, prestando bem atenção para ouvi-la direitinho. Filho de Alfeu, Mateus, também chamado de Levi, o seu nome nos lembra a tribo de Levi, aquele que foi separado para trabalhar no templo. Mas o seu trabalho estava bem distante do filho de um levita. O Mateus era cobrador de imposto ou publicano. Ele servia ao rei Herodes em Cafarnaum da Galileia, cobrando impostos sobre os produtos que passavam da entrada de Damasco para o mar Mediterrâneo. Para ser qualificado nesse tipo de trabalho, provavelmente Mateus era de uma família educada, família nobre, família também que dominava a língua grega, assim como o latim na língua aramaica. Pouco depois, mais tarde, se prontificou a escrever o Evangelho de Mateus. É bem provável que ele tinha uma comitiva que o cercava, pois esta cidade que ele cobrava os impostos seria praticamente impossível ser feita por uma só pessoa. Os cobradores de impostos eram considerados traidores, pois eles tinham o direito concedido por Roma para cobrar impostos sobre praticamente tudo. Um barco de pesca, a colheita nas casas, dentre outras coisas. Contando que o imperador César recebesse sua parte dos impostos, o cobrador poderia ficar com o restante. Sendo assim, os publicanos colaboravam com Roma na exploração do povo judeu. Quando se fala no episódio do cobrador de impostos chamado a seguir a Jesus, outros evangelistas como Marcos e Lucas o chamam de Levi. Mateus, pelo contrário, prefere denominar-se com o nome mais conhecido de Mateus, que usa apelido de publicano, que soa como usuário ou avarento.
Embora Lucas e Marcos não digam, mas Levi e Mateus são as mesmas pessoas. A narrativa de Mateus e sua chamada corresponde exatamente à de Levi, de Lucas e de Marcos, tanto em termos de idioma quanto a posição cronológica. Não se sabe ao certo quando Mateus foi chamado, mas é provável que os 6 discípulos estavam presentes no dia da festa, já que os fariseus reclamavam para os discípulos de Cristo. Também é provável que o nome Mateus significa dom de Deus. Os cobradores de imposto eram desprezados pela sua própria cultura, porque trabalhava para o governo romano e se enriquecia coletando imposto do seu próprio povo, geralmente desonestamente, coletando quantias excessivas. É provável que Mateus tenha sido bem sucedido na sua vida como coletor de impostos, pois Lucas diz que Levi organizou um grande banquete na sua casa com numerosos publicanos e outras pessoas presentes. Os coletores de impostos como Mateus era visto também pela elite religiosa como pessoas muito pecadora, tão pecadora que até mesmo passar um tempo com eles poderia manchar a reputação. E pecadores presentes, os fariseus questionaram aos discípulos sobre a sua escolha e de companheiro de Jesus. Quando Jesus viu esses questionamentos, ele disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus mostra aos elitizados que é impossível salvar uma pessoa que alega não precisar de ser salva. Muitos dos seus seguidores eram pobres, rejeitados e doentes, pecadores cansados, mas o mestre nunca condenou aquelas pessoas. Ao contrário, Cristo as perdoou e as encorajou. As condenações mais severas de Jesus foram os fariseus, aos mestres da lei e aos escribas que se consideravam os bons da elite e melhores do que os publicanos e os pecadores. Daquele dia em diante, Mateus se tornou um dos maiores seguidores e apóstolos de Cristo, acompanhando em todas as caminhadas e pregações pela Palestrina. São Mateus foi o primeiro apóstolo a escrever um livro contando sobre a vida e a morte de Jesus, ao qual ele deu o nome de Evangelho, que foi amplamente usado pelos primeiros cristãos da Palestina. Quando o apóstolo Bartolomeu viajou para a Índia, ele levou consigo uma cópia. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, os apóstolos se espalharam pelo mundo. A tradição relata a pregação de Mateus na Judeia durante 15 anos, depois de haver percorrido grande parte da Etiópia e da Pérsia, para assim evangelizar aqueles povos fora do Evangelho. Segundo Eusébio de Cesareia, no seu livro História da Igreja, a única referência a respeito de Mateus é uma citação do bispo Papia de Eraspe no século II. Duas atividades após o Pentecostes se conhece somente as páginas do seu evangelho, primitivamente dirigido em aramaico.
Existem várias versões sobre a sua morte. Uma delas é que São Mateus morreu por ordem de Tarco, sobrinho do rei egípcio, no altar da igreja onde celebrava um culto. Isso aconteceu porque Mateus não intercedeu em favor de um pedido de casamento feito pela monarca e recusada pela jovem Efigênia, que havia se decidido a se consagrar a Jesus Cristo. E inconformada com essa atitude daquele santo homem, o Tarco mandou que os seus soldados os executassem. Uma outra versão da sua morte é que Mateus teria sido morto no decorrimento de um ferimento de espada, mas também há quem acredite que o ex-cobrador de imposto que foi convocado por Jesus Cristo teria falecido por causas naturais. No ano 930, os restos mortais do apóstolo Mateus foram transportados para Saleco, na Itália, onde até hoje é festejado como padroeiro da cidade. A igreja determinou no dia 21 de setembro para a celebração de São Mateus, um apóstolo de Cristo. Esta foi a história de Levi, conhecido como apóstolo Mateus. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, vemos pelo relato do Novo Testamento, quando fala acerca de Levi, que era cobrador de imposto e teve esse encontro com Jesus Cristo através da celebração da ceia que ele fez, um jantar entre amigos, e convidou a Jesus e aos 6 apóstolos que já havia sido chamado para o seu ministério. E ali Jesus achou graça em Levi, e Levi achou graça no ministério de Jesus e se tornou-se um apóstolo, se converteu ao Evangelho e foi o primeiro a escrever o primeiro Evangelho do Novo Testamento, que é Mateus. É uma linda história, acredito que você gostou, e se gostou, continue assistindo o vídeo do Jovem Sonhador, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!